Ácido nucleico, olha só, ácido nucleico, a gente vai estar agora com a segunda parte, onde a gente vai estar falando sobre RNA. Essa estrutura do RNA, primeiramente, ao contrário da molécula de DNA, certo? Que tem aquela estrutura em espiral, duas laterais, o RNA é formado por um único lateral, ou seja, esse filamentozinho aqui, conforme está sendo mostrado aqui nessa imagem. Ou seja, ele é como se ele fosse a metade, é como se fosse a metade do DNA ele ali. É formado por um único filamento, certo? De polinucleotídeos. Esses polinucleotídeos estão aqui, que é uracila, citosina, adenina e guanina. São esses quatro. Ué, professor, houve uma mudança? Houve. Depois a gente vai estar chegando nesse pontinho dessa mudança aí especificamente. Mas, se você já percebeu, ótimo, que houve uma mudança de um desses elementos. Que na aula anterior já tinha até citado isso já. Nele, a pentose é sempre a ribose. E as bases são adenina, guanina, citonina e uracila, como eu acabei de falar. Como a gente já viu anteriormente, e já tinha sido até falado que a tinamina ela só pertence ao DNA. A tinamina ela só pertence ao DNA. Ou seja, logicamente, se ela pertence ao DNA, RNA não. Vou estar até destacando aqui isso daqui para vocês aqui, ó. Tinamina não faz parte do RNA, somente DNA. Do mesmo jeito que a uracila, ela só faz parte apenas do RNA, certo? Ela só faz parte do RNA. Do DNA, não faz parte. Então, tem três elementos em comuns, que são os outros três aí, e esses dois elementos que foram citados, tinamina, DNA e uracila, RNA. Então, se a gente viu uma organização onde aparece o U, a uracila, a gente já sabe automaticamente que é RNA, tá certo? Olha só, o RNA ele é fabricado no núcleo e tem como modelo um determinado setor da molécula do DNA e migra para o citoplasma, onde ele desempenha uma função de síntese de proteína. Há três tipos principais de classificação do RNA. A classificação dele pode ser o RNA mensageiro ou moldador, que ele vai aparecer com esse Mzinho minúsculo, que pode aparecer no final, no início dele, certo? Ou no final, ok? Tá? Quando aparecesse junto ao RNA maiúsculo, aparecesse Mzinho minúsculo, certo? É porque ele está representando que ele é o RNA mensageiro. Ele está levando o código genético do DNA para o citoplasma, onde em seguida vai passar por um processo onde esse código vai ser determinado uma sequência de aminoácidos de proteína, que vai ser determinado isso daí pelo ribossomos, que já foi falado quando a gente viu a aulinha específica sobre o ribossomos. O RNA transportador ou transferência, certo? Ele aparece com T também do mesmo jeito. Pode ser no finalzinho ou no início. Eu gosto de colocar as letrazinhas minúsculas no final. É uma preferência minha, mas já fiquem alerta que pode ser que apareça no início. Tá bom? Ele vai transportar aminoácido até o local da síntese da proteína. E o terceiro, que é o ribossomo, vai estar fechando o processo lá do RNA, que vai ser o ribossomal ou ribossômico, ok? O Rzinho também minúsculo no final, no início, tá bom? Para identificar quais são dos três tipos de RNA, qual é o processo que ele está fazendo, tá bom? Participa da estrutura do ribossomo, nos quais ocorre a síntese da proteína e tem como ação
enzimática. Olha só, o controle da síntese da proteína é feito em duas etapas, a transcrição e a tradução. Na primeira etapa ocorre uma síntese de RNA mensageiro, olha o Mzinho, pelo DNA, em que há uma passagem de transcrição do código de DNA para o RNA, ou seja, está nascendo o RNA ali, está saindo, desvinculando o DNA. A tradução consiste na organização de aminoácidos soltos no citoplasma pelo RNA, formando um polipeptídeo que pode se reunir a outros polipeptídeos de uma forma de uma proteína. Então, veja só, o RNA mensageiro, ele vai sair ali da onde? Do DNA. Ele vai passar pelo mensageiro, ok? Depois, ele vai ser a segunda etapa que ele vai estar transportando e a última etapa que é o ribossomais, certo? Que já é a finalização dele na parte proteica ali. O ácido nucleico, nosso RNA, ele vai ter uma estrutura, certo, mais enrolada, porque até mesmo ele só vai ter uma fita seguindo uma sequência ACG, né? E porque essa vai ser a sequência dele. ACG são a mesma DNA, são coincidentes, e o que pertence somente à descrição do RNA. Tá bom? Vai haver esse transporte chegando no ribossomos, certo? Para que ele faça essa leitura, decodificação, transformando em proteína. Síntese do RNA mensageiro. Olha só, isso aqui é muito importante porque a síntese do RNA mensageiro é o local onde o RNA vai nascer, é o local onde ele vai reunir as informações, ser criado a sua fita de RNA. Essa fita de RNA ela é criada junto com a fita de DNA, mas vai haver um local específico, tá vendo isso aqui, certo? Vai haver um aglomerado ali, uma bolinha, certo? Lá no DNA, que ele vai grudar somente em uma fita. Olha só, vai grudar somente em uma fita do DNA e ele é chamado de RNA polimerase. Esse RNA polimerase é ele quem vai unir a fita do RNA mensageiro nosso. É ele quem vai decodificar e organizar esse RNA aí que vai ser solto essa fita, certo? Para, como ele é o RNA mensageiro, para ir ao nosso ribossomo, para que lá faça o processo da proteína. Então, esse é o local de transcrição, ou seja, esse é o local de transcrição. Então, o local de transcrição do nosso RNA, é em uma fita do DNA, que nesse ponto, nessa aglomeração, é chamado de RNA polimerase, ou simplesmente polimerase, de acordo com como tiver a organização de uma pergunta lá para vocês. Olha só, aqui uma tabelinha aqui mostrando os elementos iguais, os elementos diferentes, fazendo uma comparação entre o DNA e o RNA. Um resuminho muito simples aqui, muito básico, tá bom? Característica DNA e RNA. Primeira coisa, estrutura. Daqui a pouco a gente vai estar vendo essa estrutura visualmente. O DNA é como se fosse uma escada torcida. Ela possui duas fitas. A fita é dupla, ela tem as duas laterais. O RNA não. A fita é uma só, é uma fita simples. A pentose. Olha só, a pentose já vem a origem da onde surgiu essa abreviação DNA e RNA, que é o que? A desoxirribose, ó o Dzinho, e o RNA, a ribose. A base é adenina, citosina, guanina, certo? Timina, do DNA, onde a timina só pertence ao DNA. O RNA, olha só,
O que mudou? Mudou a uracina, tá de vermelho, para estar destacando, porque o T pertence ao DNA e o U pertence ao RNA. A gente viu essa sequência aqui, a gente é obrigado a saber. A sequência tem U, RNA, a sequência tem T, DNA. Então a gente observou essa sequência, a gente é obrigatório a saber de qual elemento ela pertence. A origem. Olha só, a origem do DNA é a replicação do DNA de polimerase. O RNA é uma transcrição que ele vai fazer aquela transcrição que a gente acabou de ver ali atrás, lá do DNA, certo? Da polimerase também. A distribuição, olha só, a distribuição. A concentração no núcleo e também a concentração no citoplasma, porque ela vai nascer, o RNA vai nascer lá no núcleo, mas ele vai sair de lá, ele nasce e sai de lá, ele vai estar se concentrando lá no citoplasma, porque lá no ribossomo ele vai ser processado e transformado em proteína. Finalizando aqui, o papel DNA é a questão hereditária, a questão de informação. E o do RNA é uma síntese de proteína para toda a célula, para o citoplasma. E fechando aqui com a imagem estrutural, como eu havia falado para vocês, olha que só tem uma fita, é o RNA, tem as duas fitas aqui, como se fosse uma escada torcida, é o DNA. Aqui tem a estrutura química dos nossos elementos aqui, onde a citosina, a guanina e a adenina pertencem aos dois, a ambos. A uracina só pertence ao RNA e a timina só pertence ao DNA. Essa aqui, essa fita, como é chamada, é uma hélice de fosfato, certo? Ou seja, a nossa base ali também possui açúcar também. Nessa estrutura nossa aqui, nessa hélice nossa. Aí o par de base, né? O par de base é só no DNA, porque ele vai possuir as duas, fazendo a ligação. E aqui vai ser só a sequência no RNA, porque ele não vai fazer a ligação das bases. Bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas são quem? Citosina, guanina e adenina. Para os dois. E se for RNA, nós vamos ter a uracina. Se for DNA, nós vamos ter a tinamina.